Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar, como de costume, esta transmissão recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a serva, pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aborto legal, isso não existe. Este é o título de um folheto, de um livrinho impresso em 1997, distribuído às centenas para tentar desmontar, desmascarar a farsa do aborto legal. O aborto legal não existe, mas os abortistas querem nos fazer crer que ele existe, para que assim nós entreguemos o ouro ao bandido. Isso é uma estratégia usada nos jogos de pôquer, chamada blefe. Blefe é o ato de blefar. Blefar quer dizer apostar ou jogar, dando a entender ao adversário que se tem cartas altas. O adversário, enganado pela aparência de cartas altas, acredita naquilo que está acontecendo e acaba se entregando ou se rendendo. Assim, os abortistas querem nos fazer crer que no Brasil o aborto já é legal em algumas cláusulas. Falam disso como de sendo um fato incontroverso, absoluto, irrefutável. E a partir daí, quando as pessoas que são contra o aborto aceitam esta farsa, engolem essa mentira, fica muito difícil lutar contra o aborto. Vamos dar o exemplo do que aconteceu com o aborto em Santa Catarina, daquela menina grávida de 7 meses. Uma criança de 7 meses foi assassinada cruelmente no ventre de uma outra criança de 11 anos, que não havia sido vítima de estupro, havia engravidado de uma outra criança, que é um garoto de 13 anos. Mas a grande mídia fez uma propaganda de quê? De que ela havia sido violentada e era vítima de violência sexual. De que, naquele caso, quando a gravidez resulta de um estupro, o aborto não só não é punido, mas ele não é crime. Não só não é crime, mas ele é legal. Não só ele é legal, mas ele é um dever do Estado favorecê-lo. Portanto, eles tentaram dizer, a juíza não tinha o direito de negar que a menina fizesse o aborto. E o hospital, lá de Santa Catarina, o hospital universitário, estaria obrigado a fazer esse aborto, porque seria um direito da menina e um dever do Estado. Tudo isso que eu acabei de falar, vocês ouviram muitas e muitas vezes, mas temos que desmontar esta falácia. Vamos devagarzinho. O que diz o artigo 128, no qual os abortistas se apoiam para dizer que o aborto legal existe no Brasil?
O artigo 128 começa com as seguintes palavras: não se pune o aborto praticado por médico. Em duas hipóteses, o médico que comete crime de aborto fica isento de pena. Primeira hipótese, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Segunda hipótese, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seus representantes legais. Então, vamos devagar. O artigo 128 pertence ao Código Penal. Código Penal não é código de direitos, como o Código Civil. É um código de crimes. As condutas que estão listadas lá são crimes, a menos que se diga o contrário. Por exemplo, no Código Penal não está escrito não se pune a mãe que amamenta o filho. Porque como amamentar o filho não é crime, não há por que o Código dizer que isso não se pune. O simples fato de esta conduta não se pune o aborto praticado por médico em duas hipóteses está listada, elencada no Código Penal, já nos deve chamar a atenção. Isto é um crime. Mas, padre, crime não é algo que tem uma pena a ele associada? Geralmente, sim. Mas pode haver casos em que o legislador acredite, por razões de política criminal, que seja melhor isentar o criminoso de pena. Como é que é isso, padre? Estas hipóteses são chamadas de escusas absolutórias. As escusas absolutórias, elas fazem com que o crime permaneça, o criminoso permaneça, mas a pena deixe de ser aplicada. Vamos dar um exemplo de escusa absolutória. Crimes contra o patrimônio, artigo 181 do Código Penal. Se forem praticados contra ascendente, descendente ou cônjuge, ficam isentos de pena. Vamos dar um exemplo aqui. Se um filho furtar do pai, ou se a esposa passar um cheque sem fundo para o marido, crimes contra o patrimônio que não têm emprego de violência, crimes ocorridos pacificamente, crimes ocorridos no recesso da família, porque as pessoas que estão envolvidas moram no mesmo teto, amam-se, e é muito mais fácil deixar que a família resolva o caso do que o Estado intrometer-se aplicando uma pena. Então, o legislador sabiamente disse: não se pune os crimes de furto, fraude, estelionato ou qualquer crime contra o patrimônio se ele for praticado entre parentes, ascendente, descendente ou cônjuge. Quer dizer, então, que o filho tem o direito de furtar do pai? De jeito nenhum. E o pai tem direito de furtar do filho? Também não. Porém, se o crime já foi consumado, a lei não aplica a pena, porque acredita que a família saiba resolver isso melhor do que a polícia, e sabe mesmo. Porém, se entrar aí a violência, já não se trata mais de furto, é de roubo. Aí sim a lei entra para dar a sanção penal. Roubo não tem escusa absolutória quando é praticado entre parentes, mas o furto tem, porque o furto implica não emprego de violência e o roubo, grave violência ou grave ameaça à vítima. Vamos dar um outro exemplo. Ajudar um criminoso a fugir da polícia ou esconder-se dela é um crime, chamado favorecimento pessoal. Este crime tem penas variadas, de acordo com o crime do criminoso que está sendo protegido. Mas há um caso em que quem pratica o crime de favorecimento pessoal fica isento de pena. Por exemplo, se quem esconde, se quem subtrai o criminoso da autoridade policial é a mãe,
é o filho, é o cônjuge, ou até o irmão, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fica isento de pena. Por quê? É um perdão, é uma misericórdia da lei. A lei acredita que, embora reprovando a conduta da mãe que escondeu o seu filho da polícia, porque o filho é delinquente, ele não deveria estar escondido, devia estar preso, a lei fica com pena da mãe e acha que não convém puni-la. A mãe não tem direito de fazer isso, mas se ela já fez, ela pode não ser punida. Como nos outros casos que nós vimos até agora, eu vou precisar um pouco de água para poder não tossir muito aqui, uma vez, como vocês já perceberam, eu estou um pouco afônico, mas vai dar tudo certo. Se o crime é praticado em alguma das hipóteses em que o criminoso goza da isenção de pena por razões de política criminal, o crime permanece, o criminoso permanece, mas a pena não é aplicada. Vamos agora às escusas absolutórias do artigo 128 do Código Penal. Em que hipóteses o aborto, mesmo sendo crime, mesmo havendo um criminoso, fica sem pena? Quando o criminoso é um médico. Quando o criminoso pratica o crime com o consentimento prévio da gestante, que foi violentada ou vítima de estupro. Quando a gravidez resulta de estupro. Se a gestante é incapaz, quando o médico criminoso pratica o crime de aborto com o consentimento dos representantes legais da criança, da criança-mãe, né? Então, é um crime, é algo abominável, hediondo, reprobabilíssimo, mas a lei achou que poderia deixar sem pena o médico que praticasse esta atrocidade. Então, o médico tem o direito de abortar? Não. Ninguém tem direito de praticar um crime. E se o médico estivesse para praticar um crime de aborto numa gestante vítima de violência sexual, o que eu poderia fazer? Chamar a polícia. E o que a polícia deveria fazer? Deveria intervir com a força para impedir que o médico cometesse o crime. A polícia não serve apenas para prender o criminoso que já cometeu o crime. A polícia serve também para evitar que um crime que está para ser feito seja consumado. A polícia tem que redescobrir essa sua função. Policiais não podem ficar parados diante de notícias de jornais dizendo que uma criança está para morrer porque a gravidez resultou de estupro. Policiais bem instruídos na legislação brasileira, no nosso Código Penal, podem e devem ir até este lugar onde o médico está para perpetrar o crime e impedi-lo pela força. Claro, qualquer um de nós pode fazer isso. Um delegado de polícia que ouviu dizer que um aborto desse tipo foi cometido não pode ficar parado. A primeira providência diante de uma notícia crime que apareceu nos meios de comunicação, é abrir um inquérito policial. Para quê? Para verificar se, de fato, aquele criminoso vai ou não vai ficar isento de pena. Porque tem que ver se a gravidez, de fato, resultou de estupro. Pode ser que não. Pode ser que fosse uma brincadeira de dois adolescentes, uma de 11 e outra de 13 anos, como foi nesse caso. Eu tenho que saber se o aborto foi feito com consentimento mesmo ou se foi por coação, por medo, por engano. Tudo isso aí faz com que essa imunidade penal vá por terra e o médico tenha que pagar caro por isso.
Então, matar alguém, nascido ou por nascer, é uma conduta típica e antijurídica. Diante de uma conduta típica e antijurídica, a autoridade policial não pode ficar inerte. Vamos dar um exemplo que não é muito feliz, mas ajuda a entender. Imagine que a polícia ouça tiros, um disparo assim, e vai ver uma pessoa está morta e a outra está viva. A viva diz: olha, senhor policial, eu acabei de matar o outro em legítima defesa. Não precisa nem sequer lavrar um boletim de ocorrência, porque tudo já está resolvido. O policial, se for um bom policial, vai dizer negativo. Você disse que foi legítima defesa. Vamos ter que agora examinar. Vamos fazer exames de corpo de delito para ver como foi que o réu recebeu, como foi que a vítima, né, recebeu essa bala. Vamos verificar se esta repulsa resultou de uma agressão anterior que era injusta e atual ou iminente. Ou seja, se alguém estava agredindo ou estava para agredir você naquele momento, para que assim você tivesse o direito de usar da força para repelir. Vamos verificar se você usou de todos os meios para evitar matar o agressor, ou se você usou de excesso na legítima defesa, porque ela já não é mais legítima. Tudo isso quem vai fazer é um inquérito policial. Não adianta você matar alguém e já se absolver dizendo foi legítima defesa e tchau. Peraí, vamos ver isso direitinho. Assim também um médico que vai matar uma criança ou acabou de matar, esquartejou, jogou o cadáver numa lata de lixo, um crime dos mais horrendos. O que um policial deve fazer? O que o delegado de polícia deve fazer? Instaura o inquérito policial. Eu quero o cadáver da criança. Eu quero que o criminoso venha aqui depor. Eu quero que as pessoas que foram cúmplices do crime, as enfermeiras, tudo mais, venham aqui ver o que aconteceu. Porque um crime não pode ficar sem investigação. Haja ou não pena associada a ele. Porque poderíamos muito ver, depois da investigação, que aquele crime, na verdade, não se enquadrava nas hipóteses do artigo 128. Era do artigo 125, 126, 127, aborto com pena. Com pena. Aí a coisa fica mais apavorante. Mas enquanto as autoridades não se mexem para isso, os abortistas vão cada vez mais crescendo. Vão transformando a prática do aborto num, abre aspas, serviço. Transformam o lugar que faz um aborto, que na verdade é um matadouro, em um hospital. E fazem propagandas. Aqui estamos com o hospital de aborto legal. Este hospital presta um serviço à população, o serviço de aborto legal. É falso, é mentira. Mas a mentira serve para que você se convença e não se defenda mais. A verdade é que todo aborto é crime, haja ou não pena anexa a ele. Mas vamos apenas fazer de conta que o aborto não fosse crime. Eu já expliquei para vocês que um crime pode não ter pena e ele continua sendo crime. Mas se o aborto não fosse crime, ele poderia ser praticado? Não, de jeito nenhum. Crime é uma pequena ilha que existe no oceano dos ilícitos. Existem ilícitos tributários, administrativos, civis, trabalhistas e os ilícitos penais, que são os crimes e as contravenções. Se o aborto não fosse crime, ele se enquadraria em alguma das outras classes de ilícitos.
Porque para ser ilícito, basta contrariar alguma lei. Não precisa ser necessariamente uma lei penal. Que leis que o aborto contraria? E são inúmeras. O artigo 5º da Constituição, inviolabilidade do direito à vida. Artigo 226 da Constituição, que fala sobre a família. E depois sobre a criança, que tem direito com absoluta prioridade à vida. O artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem o direito à efetivação de políticas públicas que permitam o seu nascimento. Está escrito assim. Código Civil, artigo 2º. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, para que o aborto, ainda que não fosse crime, se ele fosse um outro ilícito, para se tornar lícito, você teria que revogar tudo isso, nem sequer uma emenda à Constituição seria possível, porque não é passível de emenda, não se pode fazer uma emenda para revogar as garantias e os direitos individuais, e a vida está entre essas garantias e esses direitos. Mas seria preciso também denunciar o Pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil aderiu. Pacto esse que reconhece o nascituro como uma pessoa, portanto, sujeito de direitos. Então, passar do ilícito para o lícito é um salto enorme, gigantesco. Primeiro salto, dizer que o aborto não se pune não é crime, é um salto. Segundo salto, se ele não é crime, ele é lícito. É errado, porque se ele não fosse crime, ele seria um ilícito. Do ilícito para o lícito, o salto é muito grande. Terceiro salto, ainda que o aborto passasse por esses dois saltos, que você dissesse, ele não é crime e não é ilícito, portanto, ele é lícito, ele é permitido, barbaridade. Aborto permitido. Aborto permitido, só faltava essa, né? Mesmo assim, seria dever do Estado não favorecê-lo. Como assim? Todos nós temos direito de locomoção. A locomoção é livre em tempos de paz. E os cidadãos podem entrar ou sair do país livremente com os seus pertences. Isso quer dizer que se eu agora, o Brasil está em paz, quiser sair, emigrar e fixar residência em outro país estrangeiro, ninguém pode me impedir, é um direito meu. É legal, mas o Estado não está nem um pouco interessado com a minha emigração. O Estado deseja que os brasileiros morem no Brasil. Ele não pode impedir que eu saia. Mas não é desejável para o Brasil que eu saia. Por isso, se eu quiser me mudar para outro país, eu não posso exigir do Estado que pague a minha passagem aérea para eu ir fixar residência no estrangeiro. Portanto, ainda que por absurdo o aborto em caso de estupro fosse legal, seria dever do Estado não favorecê-lo, não usar do dinheiro público para praticá-lo, para cometê-lo, porque o Ministério da Saúde, que existe para cuidar da saúde, não pode ser usado para matar crianças, é óbvio. Entenderam o triplo salto? Do crime para o ilícito, não criminoso. Do ilícito para o lícito. Do lícito para o lícito desejável pelo Estado. É um salto triplo, digno de medalha de ouro de uma Olimpíada, né? Como foi o nosso Joaquim Cruz.
que em certa época ganhou uma medalha de ouro para o Brasil. Esse foi o salto triplo que o Ministério da Saúde fez quando, em 1998, editou uma espécie de norma técnica chamada Prevenção e Tratamento dos Agravos a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E essa norma técnica tinha por único objetivo instalar o aborto, a prática do aborto, em todos os hospitais da rede pública que o quisessem. E essa norma técnica partia do fato falso de que no Brasil o aborto é legal quando a gravidez resulta de estupro, e a partir desta falsidade ensinava como fazer para receber as gestantes, como fazer para efetuar o aborto, e dava algumas diretrizes, né? Por exemplo, só se deve matar a criança até 5 meses. Depois disso, é melhor encaminhá-la para adoção. Porém, uma norma técnica é menos do que uma lei. Ela é infralegal. Norma técnica não tem poder de mudar aquilo que a lei já determinou. Se quisermos mudar a lei, somente por uma outra lei. Então, há pessoas que ingenuamente pensaram: essa norma técnica é boa, porque o artigo 128 falava de não punir aborto sem especificar prazo de idade da criança. Essa norma, pelo menos, reduziu até o 5º mês. Viu como essa norma é boa? Viu como José Serra é bom? José Serra era o ministro da Saúde naquela época, em 98. José Serra fez, não foi restringir nada. José Serra foi inventar um aborto legal que não existe e, com base nesta farsa, criar uma política pública de matança de bebês até o 5º mês de gestação. Vamos ver agora o caso que aconteceu em Santa Catarina. A médica não soube defender, a juíza que negou o aborto não soube defender-se corretamente. O mais fácil para a juíza seria dizer: o aborto é crime e eu, juíza, tenho o direito e o dever de proibir qualquer crime. Ponto final. Mas a juíza tentou dizer coisas bem diferentes. Que o aborto só era considerado aborto até 20 semanas ou 500 gramas. Que depois disso, ele não seria aborto, mas seria um homicídio. Isso aí, senhora juíza, quer dizer muito pouca coisa. O tamanho da criança influi em nada sobre a gravidade do procedimento. Matar um neném grande ou um neném pequeno, matar no início e no final da gestação, é o mesmo neném. Esse é um argumento bastante fraco para se defender. Não é só o fato da gestação estar avançada. Realmente a defesa foi bem frágil. Se ela quisesse usar a norma técnica que foi do ministro José Serra e que depois agora foi emendada muitas vezes, e por último foi substituída por uma outra que fala que o aborto legal não existe, ela poderia também tentar fazer isso, mas não teria muita utilidade, porque, repito, uma norma técnica não pode mudar uma lei. A norma técnica não pode fazer com que aquilo que a lei diz seja modificado. Para modificar uma lei, é preciso uma nova lei. Para que serve, então, esta norma técnica que foi criada há pouco tempo pelo Ministério da Saúde, ainda sob o governo Bolsonaro, e que diz que o aborto legal não existe? Parabéns!
que devemos atender as mulheres com muito carinho, que devemos cuidar da violência como uma coisa muito grave. Essa norma é boa? Eu diria que ela tem boas intenções. Mas apenas boas intenções. Por exemplo, o aborto legal não existe. Aplausos. O que existe é uma excludente de ilicitude. Está errado. Excludente de ilicitude equivale à legalidade. Se o aborto gosta de uma excludente de ilicitude, então ele é legal. Essa contradição está lá na norma técnica. Mais ainda, se o aborto legal não existe, se todo aborto é ilegal, e mais ainda, se ele é crime, a norma não teria nenhum sentido em regulamentar a prática de um crime. Se o aborto é crime, a norma serviria apenas para dar acolhida à mãe, para acolher o filho por nascer, o filho já nascido, eventualmente encaminhando para adoção, mas não poderia nem pensar na palavra aborto. Repito, se a norma levasse a sério o que ela diz no início, que o aborto legal não existe, esta norma deveria, por coerência, nunca falar da prática de aborto. Não deveria ensinar os procedimentos, fixar as etapas gestacionais. Não tem nada a ver. Por que na hora de retirar o aborto, nós somos tão tímidos, enquanto na hora de colocar o aborto, os nossos adversários foram tão ousados e tão agressivos? Em 1998, o José Serra não pediu licença a ninguém, quando, por meio de uma só assinatura de caneta, publicou aquela norma técnica que instalou oficialmente o aborto na rede pública de saúde do país. E nós, quando dizemos que o aborto legal não existe, onde está a nossa coragem para dizer eu vou fazer uma norma técnica não para regulamentar o crime de aborto, porque crime não se regulamenta, crime se proíbe. Vou fazer uma norma técnica para me esmerar em atender as duas vidas, a mãe e o filho, com prioridade para o filho, que é a parte mais fraca, claro, mas também para a mãe. Isso seria alguma coisa de fato aproveitável. Por enquanto, essa norma técnica, tal como ela foi feita para nós, ela tem apenas boas intenções, mas não tem grande utilidade. Grande utilidade haverá quando nós, pró-vida, nos unirmos na nossa linguagem. Quando todos nós dissermos em uníssono: o aborto é crime, em qualquer situação. O hospital que pratica crime é o hospital que utiliza indevidamente o dinheiro público, o dinheiro com que eu contribuo. É um hospital que está desviando de função. E um juiz que ouvisse falar sobre esse assunto, ele deveria imediatamente solicitar a instauração do inquérito policial, claro. O juiz não pode ficar inerte quando fica sabendo da prática de um crime. Nem o juiz, nem o delegado de polícia, nem o promotor, todos têm que atacar. Se você é juiz e é pró-vida, se você é promotor e é pró-vida, se você é delegado de polícia e é pró-vida e soube pelo jornal que uma criancinha está para ser morta, não fique inerte. Ah, padre, mas se eu for, vão me massacrar. Feliz massacre. Se você morrer por causa daquela criancinha, Jesus dirá, né? Tudo aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que os fizeste.
Eu estava para ser morto, e tu vieste me socorrer. E morrer por Cristo presente naquela criança é uma honra para nós. O que é uma desonra é a gente não fazer nada. Então, só para a gente entender muito bem, o aborto é crime em qualquer hipótese. Ele pode não ter uma pena aplicada a ele, mas ele continua sendo crime. Se ele não fosse crime, ele continuaria sendo um ilícito, porque o crime é uma ilha no meio do oceano dos ilícitos. Se não fosse ilícito, para se tornar lícito, ele teria que revogar todas as leis que protegem o nascituro. E ainda que ele fosse ilícito, o Estado não deveria favorecê-lo, porque não é do interesse do Estado matar crianças. Este é o terceiro salto. 3 saltos, um salto triplo que não foi dado numa Olimpíada. Foi dado por aí, para instituir a morte em nosso país. E nós não soubemos até hoje responder à altura. Veja como é perigoso, além de falso, você capitular, você entregar e dizer, de fato, o aborto é legal. Se o aborto é legal, então você não vai poder impetrar o habeas corpus em favor da criança por nascer. Se você acha que há uma legalidade no aborto, o habeas corpus é para coibir ilegalidade ou abuso de poder de uma autoridade. Mas se você acha que é legal, o habeas corpus não serve para nada. Você está se contradizendo. Se você acha que aborto é legal, então você tem que concordar que até a criança chegar a 9 meses, 40 semanas, está para nascer, e se o médico perfurar o crânio dela antes do nascimento, ele fez algo legal. Tem que concordar com essas monstruosidades todas. Por que que a lei não coloca limites? Porque a lei não permite. Você coloca algum limite quando há alguma permissão. Quando a permissão é 0, não precisa colocar limites. O filho fica isento de pena, seja se ele furta R$1 do pai ou se furta 1 milhão. Como o filho não tem esse direito, como o furto legal não existe, não faz nenhum sentido colocar limites para esse furto que é proibido. Vamos fazer uma brincadeirinha agora. Vamos confundir o furto sem pena, sem punição, com furto legal. Vamos agora dizer que esse furto é um direito da criança e um dever do Estado. Então, as escolas são obrigadas a ensinar as criancinhas a praticar o furto legal. E as crianças recebem o dever de casa. Agora vocês já sabem como é que vocês surrupiam as coisas do papai e da mamãe, tá? Vocês agora vão exercer lá no lar de vocês o furto legal e tragam o objeto legalmente furtado na aula que vem. As crianças ficam contentes. Oba, vou furtar do meu pai a carteira dele. Cada uma traz uma coisa. Aqui, tia, olha aqui o que eu fiz com o meu furto legal. Muito bem, minha criança. Está aprendendo, você já sendo uma cidadã, exercendo o seu direito de furtar legalmente, que bom. Aí chegam os pais na escola, isso aqui está errado, professora. Como não? Isso aqui é um direito da criança, não se pune o furto praticado contra a ascendente. Você é ascendente dela, então ela tem direito de furtar de você. E os pais, que são bobinhos também, ou bobos, ou então eles são loucos, como tu nessa história é louco, né? Os pais dizem, não, peraí, eu até concordo que haja um furto legal, olha o absurdo, eu até concordo que haja um furto legal, mas o meu filho me tirou R$200 da minha carteira, isso é demais. Aí a diretora do colégio
vai se conversar com o secretário de Educação, o secretário de Educação vai para o Ministério da Educação e o ministro resolve a solução assim. Ah, já sei. Eu vou baixar uma norma técnica sobre o furto legal. E nessa norma técnica eu vou restringir o furto. Vou dizer que o furto legal só pode ser feito até R$5. Tá bom assim? Isso é ridículo. Uma norma técnica não consegue mudar a lei. Mas, além disso, a lei não permite furto coisa nenhuma. A lei proíbe. Portanto, não tem sentido uma norma técnica do Ministério da Educação para regulamentar um furto que nunca foi legal. Não tem sentido uma norma do Ministério da Saúde para regulamentar um aborto que nunca foi legal. Estamos aí brincando com coisa séria, isso não se faz. Vamos ver se nós tivéssemos alguma coisa assim estranha. Se alguém achasse que o homicídio culposo fosse legal. Por quê? Porque se um pai ou uma mãe, seja como for, por negligência, imperícia, imprudência, mata o seu filho, não tomou cuidado, né? Acabou matando, mas não quis. Foi por culpa, não por dolo. E se o pai fica tão triste, que ele não precisa mais de ser preso, ele já está arrasado, a lei deixa de aplicar a pena. E isso se chama perdão judicial para o homicídio culposo. Vamos agora brincar, né? Já que tudo parece uma brincadeira, né? Vamos chamar o homicídio culposo de homicídio legal. Por quê? Porque ele não tem pena? Então, todo pai e toda mãe tem direito de matar seu filho, mas não por querer. Tem que matar o filho sem querer, por negligência, imperícia ou imprudência. E agora, vamos ensinar os pais a exercer esse direito? Senhores pais, na hora de matar seus filhos, tomem cuidado, para não quererem. Mas tem que saber como ter uma negligênciazinha, uma imprudência, uma imperícia, de modo que vocês, ao matar os filhos, vocês sofram muito e este sofrimento faça com que a sanção penal fique desnecessária. Tudo que eu estou falando está acima do limite de qualquer absurdo, né? Porque o homicídio legal é homicídio, ele é crime. E se o agente não vai ser punido, não é porque ele fez uma coisa boa, é porque ele já recebeu a punição na sua consciência, na tristeza que ele está sofrendo, no arrependimento. E aí vamos supor, nessa mesma brincadeira, que alguém dissesse, olha, vamos baixar uma norma técnica para o homicídio legal. Como nós estamos vendo agora que os pais estão matando os filhos de todas as idades, vamos fixar que os pais só vão poder cometer homicídio legal contra os filhos acima dos 10 anos de idade. Os filhos menores não vão poder ser mortos assim, não, tá? Só os maiorzinhos. Assim, vamos limitar o homicídio legal. Vocês estão rindo? Espero que estejam, ou pelo menos chorando. Mas o que não se pode ficar é indiferente nisso. Não existe aborto legal e acreditar que ele existe não vai fazer nenhuma diferença a criação de uma norma técnica depois. Nada. Essas normas técnicas servem, além das boas intenções de quem escreveu, para confirmar a ideia de que existe um direito ao aborto. Porque se não existe esse direito, você não pode agora nem falar sobre aborto dentro dessa norma. Este livro aqui que eu escrevi, veja se está bem enquadrado, tá, para vocês verem direitinho. Aborto na rede hospitalar pública. O Estado financiando o crime. É muito antigo, é de 2007. Ele foi o meu TCC.
trabalho de conclusão de curso. Esse livro vocês ainda podem comprar. Nós o vendemos a preço de custo. Muito, muito barato. Mas nesse livro, se vocês lerem com atenção, vocês verão a gravidade lógica e moral de confundir um aborto sem pena com um aborto legal. E vocês vão nunca mais fazer essa confusão e vão corrigir os outros. Esse livro serve de maneira especial para os operadores e estudiosos do direito. Ninguém pode ficar sem conhecer isso, porque é uma tática de guerra. Nossa arma de guerra é a verdade. Assim como nossos adversários começam pela mentira, dizendo que o aborto legal já existe. Esse livrinho aqui, Aborto Legal, Isso Não Existe, bem antigo, ele já trazia aqui uma espécie de um seminário ou um simpósio ocorrido lá na Câmara dos Deputados, em 1997, com o seguinte título: A Comprida História da Lei Não Cumprida. Lá estavam presentes feministas de toda parte, né? Que agradeceram ao Fundo das Nações Unidas para a população que financiou aquele seminário, porque é o objetivo da ONU, por seus organismos, instrumentalizar as feministas para fins de controle populacional. Mas aqui, nesse seminário, que eu fui lá, fiz questão de participar, eu mostrei para quem estava participando, ver se dá para ler essa fotografia preto e branco meio ruinzinha aqui, que o aborto legal de que elas falavam não existia. E acreditem, ficaram sem resposta. Nem elas, nem o autor do projeto, o deputado Eduardo Jorge, que queria obrigar os hospitais a fazer aborto naqueles 2 casos em que ele não se pune. Ficaram sem palavras, porque esse argumento tem uma força muito grande. O que é assustador é a gente não usar de uma arma tão poderosa. Quando você vir pessoas pró-vida falarem de aborto legal, corrijam. Corrijam logo, enquanto podemos corrigir. A menos que vocês queiram esperar que o aborto legal se torne uma realidade, e aí não haja nada mais o que fazer. Então, só para fechar tudo que nós falamos até agora, peço desculpas mais uma vez por causa da minha afonia, da tosse, de tantas complicações respiratórias que eu estou passando no momento. Primeiro ponto: o aborto legal não existe. Segundo ponto: ninguém tem direito prévio de abortar. Terceiro ponto: se alguém vai fazer um aborto com ou sem pena, chame-se a polícia para impedir que o crime seja praticado. Quarto ponto: um crime já foi cometido com ou sem pena, instaure-se um inquérito policial para averiguação dos fatos. Quinto ponto: se você vai falar sobre esse assunto, tome muito cuidado de usar as palavras certas. Não use, por exemplo, excludente de ilicitude, porque não há nenhuma excludente de ilicitude. Há uma excludente de pena, somente isso. E esta exclusão da pena se chama escusa absolutória. E como complemento, se esse aborto que está no Código Penal fosse de fato uma permissão para abortar,
Então, nesse caso, esse dispositivo seria inconstitucional. Não tem jeito, né? Porque ele violaria a nossa Carta Magna, que assegura com solenidade a inviolabilidade do direito à vida. Então, para evitar que a Constituição seja maltratada, você, no máximo, concede que o aborto é crime, mas que se ele já foi cometido, o criminoso fica isento de pena. Mas você não concede que possa haver hospitais financiados pelo governo para praticar o aborto, porque o Estado não pode financiar o crime. E melhor ainda acontecerá quando for aprovado o projeto de lei 2893 da deputada Cris Tonieto, porque quando ele for aprovado, se Deus o permitir, vai ser revogado o artigo 128. Aí não vai ser revogado, aí nem sequer vamos falar de não punição. Vai permanecer a proibição, que já existe, e vai desaparecer a não punição para alguns casos. Coisa maravilhosa, né? Feliz a deputada Cris Tonieto, que nós devemos aplaudir, inclusive porque ela acaba de ser condenada pela Justiça Federal a pagar uma indenização pesada aos grupos LGBT por ter dito com provas que alguns dos expoentes desse grupo defendem a pedofilia. Ela não nem sequer fez um juízo de valor, ela apresentou um fato. Contra fatos não há argumentos. E ela foi condenada. Ela vai recorrer. Queira Deus que ela possa ganhar em segunda instância. Mas é muito triste, nessa hora, nós ficarmos recuados, com medo, acovardados. Temos que dar todo o apoio para a deputada Cris Tonieto, que está se arriscando bravamente para defender a vida e a família. Peço que vocês também, se morarem em São Paulo, que não é o meu caso, eu não sou eleitor de São Paulo, prestigiem o candidato Rodrigo Pedroso, que é um grande amigo meu. Esta aqui é a sua dissertação de mestrado, A Divisão dos Regimes Políticos em Aristóteles. Estou lendo, estou gostando muito. Ele tem muita capacidade intelectual e idoneidade moral. Se vocês moram em São Paulo, para deputado estadual, não deixem de eleger o doutor Rodrigo Pedroso. Pessoas como ele são muito raras. E se vocês têm essa ocasião de eleger um bom político como ele, não percam, por gentileza. Rodrigo Rodrigues Pedroso, deputado estadual, Rio de Janeiro. São Paulo. Onde se ouve Rio de Janeiro, ouça-se São Paulo. Então, vamos terminar dando a bênção final. Antes que vocês me perguntem, nós continuamos precisando de roupinhas de bebês, de fraldas, de material de limpeza e higiene, de gêneros alimentícios, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e outras coisas mais que vocês imaginem. Precisamos de papel. O nosso antigo doador, José Alexandre, já faleceu e ele sempre comprava papel A4 fielmente para nos abastecer. Quem quiser substituí-lo nesta função, receba desde já nossa gratidão. E vamos, então, terminar com a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São João Gonzaga, São Luís de Marengo, João Monfort, Santa Cristina Beretta, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-os, protejam-os e guardem com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria,
livrai-nos da maldição do aborto.